Oi, Lipe, que alegria poder falar com você. Estou muito feliz de participar dessa conversa com você e muito alegre em poder te ver daqui. Bem-vindo aos Paz News. Muito obrigado, muito obrigado. Estou bem feliz. Pode se apresentar. A casa é sua. Ah, beleza. Pois muito bem. Então, gente, eu sou Pedro Luan, eu tenho 22 anos, sou músico, nasci em Aracaju, também sou professor de história. Então, desde a minha infância, eu estou imergido, eu estou mergulhado nessa experiência de viver com a música, de me relacionar com a arte. Então, desde pequenininho, desde criança, eu acompanhava o meu pai. Ele era um artista, ele era um músico, vivia da música, e eu saía com ele, ia aos shows, ia aos ensaios, ia a tudo aquilo que ele fazia e fui aprendendo muito. Então, desde criança, eu gostava muito de música, eu escutava muita música, eu vivia a música. Onde você nasceu? Bom, eu nasci aqui em Aracaju, no dia 28 de novembro de 1997. Eu nasci em Aracaju mesmo. O meu pai, ele nasceu em Estância, que é uma cidade aqui de Sergipe muito importante. E aí ele começou a viver de música, foi morar no Rio de Janeiro, mas depois ele voltou para Aracaju. Nesse retorno a Aracaju, foi quando ele conheceu a minha mãe e eu nasci. Seu pai, Rogério, era um grande artista. O que você aprendeu com ele sobre a música? Pois é, meu pai era um grande artista, uma pessoa muito importante para a história de Sergipe, para a história de Aracaju, para a música sergipana. E eu, desde quando era criancinha, eu entendia isso. Eu via que as pessoas gostavam do meu pai, eu via que as pessoas gostavam daquilo que ele fazia, e eu, logo de cara, eu percebi que eu precisava prestar muita atenção nele, que eu tinha muita coisa a aprender com ele. Então eu observava, prestava atenção, e eu tinha o meu pai como duas pessoas e ao mesmo tempo uma pessoa só. Eu vou explicar por quê. Porque eu tinha o pai, que estava lá em casa comigo, e que era um pai mesmo, que estava o tempo todo. E eu tinha um pai que era artista, né? Quando eu saía com ele, eu via todo mundo falando com ele, todo mundo querendo falar com ele, eu achava aquilo bastante engraçado. Então eu tinha um pai que acabava se tornando dois pais. Eu aprendi muito com ele, grande parte daquilo que hoje eu sou enquanto pessoa, enquanto músico e até mesmo enquanto professor, porque o meu pai, ele era artista, ele não era um professor, mas ele me ensinava bastante, ele ensinava a todos aqueles que estavam ao seu redor. E eu aprendi muito a me comunicar com as pessoas, a falar com as pessoas, a dar atenção às pessoas. E meu pai, ele sempre foi muito bom nisso. E ele sempre olhava a todos com muito carinho. Todas as pessoas, definitivamente. E é por isso que hoje, Lipe, eu estou aqui falando com você, porque eu aprendi muito com meu pai. E aprendi a falar com as pessoas e, enfim, dar atenção a todas elas. Então, por isso que eu estou aqui conversando com você, esse papo bem legal. Qual foi os lugares que você já tocou? Essa pergunta é bem legal. Eu comecei a cantar com o meu pai, quando eu era pequeno. Acredito que com a sua idade. Você tem quantos anos, Lipe? Eu tenho 6 anos. Então, com 6 anos, por aí, 5, 6 anos, eu tive a primeira experiência de cantar num palco. Se eu não me engano, a primeira vez que eu cantei foi no Pré-Caju, em cima de um trio elétrico. E eu tenho essa lembrança muito forte assim na minha cabeça, e eu acho que eu tinha mais ou menos a sua idade, entre 5 e 6 anos. Então eu cantei já no Pré-Caju, já cantei no Forró Caju, já cantei em diversas cidades. Eu acho que mais da metade das cidades de Sergipe, Aracaju cantei várias vezes, mas nos interiores também. Sergipe tem 75 cidades, 75 municípios, eu acho que cerca de 50 eu cantei. E aqui em Aracaju eu cantei, e aí depois que o meu pai faleceu, eu já me apresentei no Teatro Ateneu, no Teatro Tobias Barreto, já me apresentei em várias escolas, já me apresentei em algumas praças, na Praça Fausto Cardoso, já me apresentei em diversos lugares, já me apresentei até mesmo fora de Sergipe, em outros estados, e até mesmo fora do Brasil. Eu já cantei
na Irlanda, lá na Europa, já cantei na França, já cantei em alguns lugares. Qual foi o lugar que você mais gostou de se apresentar? Ótimo. Olha, se for para escolher um lugar, o lugar que eu mais gostei de me apresentar, eu diria que foi o Teatro Ateneu. Eu não sei se você já visitou o Teatro Ateneu, Lipe, mas é um lugar muito legal aqui em Aracaju. Eu já cantei lá algumas vezes. E eu acho que eu escolho o Teatro Ateneu porque foi o lugar em que eu lancei os meus 2 álbuns, meus 2 CDs. Eu lancei, escolhi o Teatro Ateneu para poder estrear, para poder lançar os meus 2 álbuns. E foram shows muito importantes para mim, muito bonitos. O teatro estava repleto de pessoas, as pessoas cantando comigo, então eu tive muitas boas experiências nesse lugar, e por isso eu acho que eu vou escolher o Teatro Ateneu como meu lugar preferido para cantar. Se você não fosse cantor, o que você seria? Muito bem. Além de cantar, hoje eu sou professor de história. Eu dou aula de história, enfim, mas eu acabo relacionando muito, né? Ser professor de história com ser músico. Sempre eu canto nas minhas aulas, levo músicas, canto para os meus alunos. Mas se não fosse nem músico, nem professor, deixe-me ver. Eu acho que eu seria. Você me pegou agora, viu? Você botou uma pergunta difícil. Você me perguntou agora uma coisa que eu não costumo pensar. Mas eu acho que eu seria. Se eu não fosse músico, se eu não fosse cantor, eu seria artista de outras linguagens artísticas. Eu poderia ser um, um pintor, poderia ser um escultor, eu poderia trabalhar com outras coisas vinculadas à arte, outras coisas de arte. Você gosta de desenhar? Mais ou menos. Então, eu também, eu não desenho muito bem não, mas eu queria muito saber desenhar, então por isso que eu gostaria de ser um artista que fizesse outras coisas também, além da música. Acho que eu gostaria de ser ator também, Lipe, eu acho legal, eu gosto muito de filme, eu acho que eu gostaria de ser um ator de Hollywood. Quais instrumentos você toca? O primeiro instrumento que eu aprendi foi teclado. O primeiro que eu ganhei do meu pai foi uma bateria. Ele gostava muito de tocar bateria. Primeiro ele me deu uma bateria pequena, depois eu acabei tendo uma bateria maior e eu gostava de tocar, mas eu não cheguei a aprender a tocar bateria. Eu brincava, mas não sabia tocar direito. Mas o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar mesmo foi o teclado. Eu tocava teclado, tocava piano e depois eu comecei a tocar violão. E hoje eu toco mais violão do que teclado, e grande parte das músicas que eu faço, eu escrevo as músicas, eu faço as músicas tocando violão. Então, o violão é o meu principal companheiro na hora de fazer músicas. Qual é o tipo de música que você gosta? Eu gosto de muita coisa, eu gosto de escutar muito. O meu pai, ele sempre escutou muita coisa diferente, ele escutava diversas coisas, tanto nacionais, tanto brasileiras, como músicas em outros idiomas também, música em outras línguas. Ele escutava muita coisa, então eu aprendi a escutar coisas diferentes com o meu pai, e hoje também escuto muito. Se for para escolher, eu prefiro escutar música brasileira. Eu gosto muito de escutar música brasileira, música popular brasileira, MPB, e é o que eu costumo fazer. As minhas canções eu posso enquadrar na música popular brasileira, MPB. Mas eu escuto muito, eu escuto música internacional, porque eu descobri, Lipe, que o melhor jeito de você aprender a fazer músicas é escutando. A gente precisa escutar para poder aprender a fazer, antes de qualquer coisa. E eu acho que isso vale para a vida de um modo geral. A gente precisa muito aprender a escutar os outros, a escutar o que as pessoas têm a ensinar para a gente, para depois a gente saber o que dizer, para depois a gente saber como fazer. Então, eu escuto muita coisa e isso tudo me ensina. Qual foi a música que você mais gostou de compor? Ótimo, maravilha de pergunta. Então, a música que eu mais orgulho de ter feito é uma música que se chama Nós Dois. Então, é uma música que eu gosto muito de ter feito, é a música que as pessoas que
escutam o meu trabalho, que vão aos meus shows, mais cantam forte. E quando eu começo a cantar essa música, as pessoas cantam muito. E eu me alegro demais por ter feito essa música. É, eu tenho as músicas que eu gosto muito de ter feito, porque eu gosto muito delas. Mas quando eu percebi que nós dois é a música que as pessoas mais gostam, então eu passei a gostar dela, porque eu percebo que as pessoas gostam muito dela. Então eu comecei a gostar dela demais por isso, pelas pessoas e pelo carinho que elas têm em relação a essas músicas. Mas eu gosto muito de escrever, sabia, Lipe? Eu gosto muito de fazer música. Quando eu termino de escrever uma música, eu sinto que vale a pena viver. Eu gosto muito, eu me sinto muito feliz. Tem mais alguém na sua família que trabalha com arte sergipana? Legal. Então, o meu pai, ele trabalhava só com isso, né? Só com música, só com arte sergipana, como você bem colocou, e de um jeito bem inteligente. Mas depois que ele faleceu, que ele foi para o céu, só ficou eu mesmo. Eu tenho irmãos, mas eles trabalham com outras coisas. Enfim, a minha mãe, de certo modo, ela trabalha com arte sergipana. Ela é secretária de cultura de um interior aqui do estado, um interior, uma cidade chamada São Miguel do Aleixo. Ela trabalha com cultura lá, com educação, com cultura. Então, ela, de certo modo, trabalha. Mas ser artista mesmo, só tem eu agora. Muito obrigada por participar do Aspásia News. Adorei te conhecer. Sucesso! Lipe, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz. Foi uma das melhores entrevistas que eu já dei na minha vida. Muito melhor que qualquer jornal, que qualquer TV, que qualquer site de internet. Eu fiquei muito feliz por participar com você. Parabéns pela sua entrevista. Parabéns por ter participado desse projeto. E conte comigo sempre. Muito obrigada, viu, Pedro Luan? Amei essa entrevista, parabéns, Lipe. Você saiu muito bem, viu? Agora eu queria pedir uma palhinha, Pedro Luan. Você poderia cantar alguma música pra gente? Qualquer uma que você quiser. Claro, com certeza. Vou pegar o violão e vou cantar para vocês. Só um momentinho. Então, essa canção que eu vou cantar para vocês agora é uma música que foi escrita pelo meu pai. Ela se chama Cajueiro dos Papagaios e foi uma música que foi muito importante para mim, porque ela foi feita há muito tempo, mas ela ficou guardada. E quando eu gravei essa música, muita gente começou a conhecer. Eu gravei 20 anos depois de ela ter sido feita, em 2016, e ela é bem importante para mim. Vou cantar agora. Rio e mar que se encontram numa troca de olhar. Nessa cidade, felicidade também tem o seu lugar. Mar de rendas, natureza, água morna, céu azul. Deus te deu essa beleza de ará, terra e ser caju. Cajueiro dos papagaios, Aracaju, cajueiro dos papagaios, Aracaju. Beira-mar, mar de desejo, meu cordão de caranguejo, cana pura de colar. Terra linda, menina dourada, essa gente nasceu pra brilhar. O sol namorando com as águas, coqueiral, à beira-mar. Rio e mar aqui se encontram numa troca de olhar. Nessa cidade, felicidade também tem o seu lugar. Mar de rendas, natureza, água morna, céu azul. Deus te deu essa beleza de ará, terra e ser caju. Cajueiro dos papagaios, Aracaju, araiá. Palmas! Muito bem! Lindo, bravo! Obrigada, gente. Obrigada, Pedro Luan, mais uma vez. Agradeço e a Lipe também, tá?
Muito obrigada. Uma boa tarde para vocês. Obrigado por participar das Páginas News. Muito obrigado. Fico feliz. Foi um prazer te conhecer também. Lipe, Elisete, um abraço para vocês. Boa tarde. Fiquem na paz. Quando precisarem de mim, é só avisar. Tá Tchau. Bom, muito obrigada. Gratidão mesmo. Tchau. Ô, tia Elisete, eu fiquei com muita vergonha, mas... Você ficou, mas foi lindo. Lipe, foi lindo.